Hello, guys. Good morning. How are you? Bom dia para vocês. Ok, pessoal, desculpa aí o atraso. Eu estava configurando umas coisas aqui para aula. Alright. Vamos começar então a nossa aula aqui. Ok, eu havia enviado lá no grupo de avisos e no grupo do pessoal de segunda e quarta, que a aula de hoje seria sobre um assunto específico e eu compartilhei o vídeo, de uma professora, ou de um professor, não me lembro, explicando esse assunto. Então vamos lá. Aqui eu trouxe um texto e vocês vão então me dizer aí no chat, tanto do YouTube quanto no chat aqui do Google Meet, vocês vão me dizer então onde estão os pronomes reflexivos, se é que tem algum, e também todos os demais pronomes que a gente estudou até agora. Vamos lá. Ok, a Tamires falou my e myself. Vamos lá, então. I decide to treat myself to a relaxing day at the beach. Então, eu decidi oferecer a mim mesmo um dia relaxante na praia. Então, myself, a mim mesmo. Eu estou oferecendo a mim mesmo. I packed my bag. Ok. I packed my bag with sunscreen, a towel and my favorite book. Então, preparei, né? Eu arrumei a minha bolsa com protetor solar. Quem aí já conhecia essa palavra? Sunscreen, protetor solar. Uma toalha e meu livro favorito. Ok, então aqui também tem my. Nós estamos juntando as aulas passadas com a aula de hoje, que é Reflexive Pronouns. Aqui então tem o myself. Ok, qual mais, gente? Nós vimos uma coisa aqui que está passando despercebida. Um tipo de pronome. E aí, me ajudem aí. Quais outros pronomes nós temos aí? Só myself e my? No.
Ok, a Tamires falou I and me. Ok, tem um monte de I. I. I também é pronome, né? É pronome de sujeito. Eu, quem atua sobre o verbo. Ok, and I arrived. Ok, todos os I aqui que estão aqui, eles são pronomes. Ok, me. Cadê o me? Aqui. Ok, aqui tem outro myself. Vamos ver o que mais. Ok, a Ariana tá falando mine. Mine. Yes, mine. My. Myself, de novo. My, de novo. Ok, vamos dar uma olhada no texto inteiro mais uma vez. I. Ok, então nós destacamos aqui no texto todos os nossos pronomes. Peraí, tem uma pessoa no link antigo. Pessoal, me ajuda lá no grupo se alguém estiver perguntando. Manda o do YouTube, fazendo um favor, porque parece que tem alguém aqui. Ok, muito bem. Vamos lá então, vamos interpretar esse texto. Eu decidi dar a mim mesmo, olha como é que está sendo dito. Treat myself. Treat é tratar, né? Então, eu decidi tratar a mim mesmo para um dia relaxante? Não, eu decidi dar a mim mesmo. No português a gente fala dar a si um dia relaxante, né? Então, eu decidi dar a mim mesmo um dia relaxante na praia. Ó, como é que fala na praia? At. Nós temos in, on e at. Os três são utilizados, né? São preposições de lugar. Mas quando eu estou falando de praia, eu uso at the beach. Ok, I packed my bag with sunscreen, a towel and my favorite book. Então, eu arrumei a minha bolsa com protetor solar, uma toalha e meu livro favorito.
When I arrived, I found a perfect spot and set up my umbrella. Então, quando eu cheguei, ao verbo chegar aqui no passado, arrived, eu encontrei um lugar perfeito. Nós geralmente aprendemos lugar como place. Aqui está como perfect spot. And set up my umbrella. Ok, set up é o verbo configurar. E eu configurei o meu guarda-chuva. Não, né? Ok, nesse contexto eu sempre estou falando, o inglês é contextual. E abrir meu guarda-chuva, né, no português a gente fala abrir o guarda-chuva. The sound of waves and the warmth of the sun made me feel completely at peace. Ok, então o som das ondas e o calor do sol fez me sentir completamente em paz. I told myself that this day was all mine to enjoy. Eu falei para mim mesmo que aquele dia era todo meu para curtir. As I lay down on my towel. Então, quando eu deitei, eu falei ontem desse verbo lay, né? As I lay down on my towel. Assim que eu deitei na minha toalha, sobre a minha toalha, olha o on aqui. O on é sobre. Então, quando eu deitei sobre a minha toalha, I reminded myself to savor every moment and let go of any stress. Eu lembrei a mim mesmo de curtir. Lá tinha sido usado aqui enjoy. Aqui agora está sendo usado savor. Qual é a diferença? Não importa muito. Vocês sempre estão me perguntando qual é a diferença entre as palavras. Na hora de falar, a gente não fica lembrando muito da diferença, a gente só usa. Então, se a gente ficar muito preocupado com a diferença, vai bloquear ainda mais. Por enquanto, não é hora de saber a diferença. Ok? Mais para frente, quando vocês já estiverem ótimos falando, confortáveis, falando tudo errado, mas falando, tudo errado também é exagero, né? Falando errado. Aí sim, aí é hora de começar a prestar atenção na diferença das palavras. Ok, então I reminded myself to savor every moment and let go of any stress. Eu lembrei a mim mesmo de curtir cada momento e deixar ir embora qualquer estresse. Ok, então let go. Tem aquela música do Frozen, né? Let go. Deixa passar, deixa ir. This day was truly my own little escape from the everyday hustle and bustle. Ok, a gente já conhece, né? Essa expressão, que era o nome do nosso grupo, antes de se tornar o nosso grupo The High Flyers, das aulas de segunda e quarta. Então, this day was truly. Este dia foi realmente meu, só meu. My own, só meu. Eu estava sozinho. Little escape. Ok. Agora little escape mudou o significado ali. Então, este dia foi minha verdadeira própria, meu verdadeiro próprio escape. Como é que a gente chama isso? Quando você sai um pouquinho da sua rotina. Nessa ideia, é essa ideia de escapar, de sair da onde você estava, ou sair da rotina. Escape. Ok, então escapar ou escape da loucura do dia a dia. Hustle and bustle é agitação, loucura. Ok, então escape from the everyday hustle and bustle. Ok, pessoal, vamos para o próximo aqui.
Ok, de novo, nós temos aqui pronomes reflexivos, pronomes de sujeito, pronomes de objeto, possessivos, possessivos, adjetivos possessivos e pronomes possessivos. Vamos lá. Vão me falando aí nos chats quais são os pronomes. Ok, Ariana, Tamires e o Alisson falou aqui, então vou marcar o que eles estão falando. You, que é você, é o sujeito. Yourself, você mesmo, ou a si mesmo. You aqui de novo. Ok. Ó, tem outro pronome aqui que é o it. É, a Tamires havia falado sobre o it. Aqui, your comfort, ou you again, yourself again, your de novo. Ok, se tiver algum que eu esqueci, me falem. Ok, eu acho que não tem mais nenhum. Vamos lá, leiam esse textinho inteiro para depois a gente analisar ele. A Tamires, minha filha, tá aqui gritando, tô rica. Por quê? Por conta dessa foto? Por conta dessa imagem? Ah, tá, ela ouviu em algum lugar. Pensei que fosse por conta dessa imagem, né? Ok, bora lá então. When you take time for yourself, you can truly relax and recharge. Quando você tira um tempo, ó, tirar um tempo, take time, para si mesmo. Então, quando você tira um tempo para si mesmo, você pode relaxar de verdade.
e recarregar as energias. Recharge, recarregar. It's important to prioritize your own well-being. É importante priorizar o seu próprio bem-estar. Your own. Your own é uma alternativa a yourself, né? Mas em outro contexto. Então, priorizar sua própria. Aqui é a si mesmo. Aqui é a si próprio. Ok? Dá mais ou menos a mesma ideia, mas só que mais no sentido de a si próprio. Ok, well-being, bem-estar. Olha o verbo to be aqui. Então, well-being. Imagine spending. Imagine passar um dia. Spending a day. Às vezes a gente vê esse verbo spend como gastar. Spend money, gastar dinheiro. Aqui com day vai significar passar o dia. Passar o dia no spa. Where every moment is dedicated to your comfort and peace. Onde cada momento é dedicado ao seu conforto e paz. Peace. Love and peace. Love and peace. Amor e paz. Paz e amor. Peace and love. Eu não lembro qual que é a ordem. Love and peace or peace and love. Ok, you can immerse yourself in the serene environment. Então, você pode immerse, fazer uma imersão. Immerse. Como é que a gente fala isso em português? Imergir-se? Ok, immerse, quando você entra em alguma coisa. Eu vou para um retiro espiritual e vou ficar lá. Um mês. Isso é immerse. Ok, in the serene environment. No ambiente sereno, pacífico, quieto, ninguém faz barulho, só o barulho da água, da banheira. Então, environment, ambiente. Ok, o Wallace falou emergir-se. Ok, eu acho que a gente não fala isso, né? Eu vou emergir-me em um, em um spa, né? Eu vou para um spa. Ok, letting all your worries melt away. Permitindo que todas as suas preocupações, worries, preocupações, melt away, se dissipem, né? Porque melt é derreter, e away dá essa ideia de, né, ir embora. Então, melt away seria nesse sentido aí. Dissipar-se, derreter, sumir. Remember, this time is yours to enjoy. Lembre-se, este momento é seu para curtir. Nós vimos uma estrutura parecida no texto anterior. So allow yourself to fully embrace the experience and take care of your needs. You deserve it. Então, permita a si mesma, ou a si mesmo, né? Então, allow é o verbo permitir. Existem outros verbos que podem ser permitir. Ok, a Tamires falou assim, imersão em idiomas. É verdade, no caso de idiomas, a gente fala imersão. Imersão no spa. Não sei, nunca ouvi. Ok, environment, Tamires, significa ambiente, um ambiente sereno. Meio ambiente, environment, também pode ser meio ambiente. As árvores, as florestas. Ok, então permita-se a si mesmo abraçar a experiência completamente, fully, completamente. Ok, abraçar, embrace.
Ok? Poderia ser uma tradução melhor, mas só que eu não estou lembrando. Embrace. Eu entendo a ideia. Embrace the experience. Abrace a experiência. Se entregue à experiência. Né? Embrace é nesse sentido. And take care of your needs. E cuide, take care. E cuide de suas necessidades. You deserve it. Você merece. Ó, um verbo importante. Deserve, merecer. I deserve the best. Ok, eu mereço o melhor. Ok, muito bem. Vamos para o próximo. Próximo textinho. Ok, então aqui. Podem ler aqui e vão me falando quais são os pronomes. Isso, Tamires. Embrace é abraçar. Receber algo no sentido de receba. é, Não, agora eu não estou pensando em nada que seja receber, não é não. Embrace é abraçar mesmo o momento. Aproveite o momento. Ok, então vamos lá. Aqui nós também temos you. Aqui nós temos your. Temos também your de novo. Temos you de novo. Ah, tinha um you aqui, ó. Tem um you aqui de novo. Agora tem yourselves. Ok, yours. You de novo. Your. You de novo. Ok, deixa eu conferir de novo. With the music. Ok, eu acho que é isso. E aqui, gente, como é que é? Traduzam o you para mim. Coloquem aí no chat a tradução desse you. Ok, a Ariana tá falando que you é você. Não, aqui não é você. Tentem de novo. Não é você. Não é.
Quando nós estávamos estudando sobre os pronomes, eu falei que you é você e o que mais? Tu, o que mais? No inglês não existe a diferença entre tu e você, né? Ou vós. Não existe. No português nós temos 3 pronomes para um apenas no inglês. You. Ok, a Tamiri está falando que é vocês. Exatamente, vocês. Ali é um plural. Ok, como é que eu sei que é um plural? Pelo contexto. E também por conta da presença desse yourselves. No texto anterior, nós vimos yourself, terminado com um F. Aqui não, aqui está terminando com VES. Então, é o plural. Ok, então vamos traduzir. When you and your friends set out on your road trip, you felt the thrill of adventure in the air. Quando você e seus amigos saíram de viagem de carro, road trip. Road trip é uma viagem de carro, é uma viagem na estrada. Road é estrada. You felt the thrill of adventure in the air. Vocês sentiram thrill. Thrill é arrepio. Vocês sentiram o arrepio de aventura. Como é que a gente falaria isso em português? Vocês sentiram um arrepio de aventura? Ok, é esse sentimento de, nossa, friozinho na barriga. Exato, friozinho na barriga. Esse é o thrill. Ok, no ar. Então você sentiu, né, aquele friozinho de aventura no ar. With the music blasting and the open road ahead. Então, com a música estralando. Olha lá, ó, a música está estralando. And the open road ahead. E a estrada aberta à frente de vocês, na frente de vocês. Ou seja, você consegue ver a estrada até o horizonte. É uma ideia, não dá para traduzir ao pé da letra, porque senão ficaria uma estrada aberta na sua frente. A gente não fala, né? Estrada aberta. Nós falamos. Não sei o que a gente fala no lugar disso. Eu acho que tem que explicar que é uma estrada que você vê ao longe. Ok, you reminded yourselves that this journey was all about enjoying the moment. Vocês lembraram a si mesmos, plural. Lá era si mesmo, você para consigo mesmo. Aqui é vocês para consigo mesmos. Que essa jornada era sobre curtir o momento. Então, was all about. Era tudo sobre. Né? Então, era completamente sobre. Each stop along the way offered new sights. Ok, cada parada pelo caminho, ao longo do caminho, oferecia novas vistas. Olha que vista linda aqui, uma montanha. E experiências, making the trip uniquely yours, fazendo a viagem unicamente de vocês. Uniquely, unicamente. É só de vocês, é de mais ninguém. You took turns driving, sharing stories and laughing until your sides hurt. Vocês trocavam a direção. Cada um dirigia um pouco. Vocês pegavam a vez dirigindo. Ok, vocês revezavam, né? Took turn, revezavam. Vocês revezavam a direção, compartilhando histórias e rindo
até doer, ok? Side é lado, né? Até o seu lado doer. Não, não pode traduzir ao pé da letra. A gente fala, nossa, eu ri tanto que tá doendo, que eu até chorei. Tô chorando de tanto rir. É nesse sentido. Não dá para traduzir ao pé da letra. Ok, eu já vi essa tradução aqui no dicionário? Não, eu não vi, mas só que pelo contexto eu entendo isso, porque hurt eu sei que é doer. Então o contexto está me falando, nossa, eu ri tanto que a minha barriga doeu. Ok, as the sun set. Então, assim que o sol se põe, sunset, ok? Então, assim que o sol se põe, ou quando o sol se põe. You found a perfect spot to camp. Vocês encontraram um lugar perfeito para acampar. Ok, Alzenir, pode sair, tudo bem. Knowing that these memories will be cherished by all of you for years to come. Sabendo que estas memórias seriam cherish. Cherish é no sentido de é, cherish. Quando você, por exemplo, I cherish you by all the work you have done. Eu agradeço, contemplo, ok, seriam contempladas por todos vocês por anos no futuro, né? Anos que viriam, years to come, né? Em vários anos vindouros. Ok, vindouro é uma palavra meio que antiquada, né? Ok, então, anos ainda, muitos anos que viriam, ou que virão. Ok, vamos para o próximo. Ok, nós temos esse aqui agora, e vão me falando então aqui os pronomes. Ok, her, she. ah, no inglês britânico, às vezes vocês vão escutar em vez de her. Até no inglês norte-americano, quando fala muito rápido, às vezes não sai sai como se não tivesse H. Ok, Vanessa decided to spend the weekend at her grandmother's. Ok, her grandmother's house, a place filled with fond memories of her childhood. As she walked through the garden, she found herself. She found herself reminiscing about the times she spent there. The old swing set. Oh, sorry, she aqui. The old swing set is still standing, brought a smile to her face. She remembered how her grandmother always encouraged her to be herself and follow her dreams.
In the cozy living room, she noticed an old quilt that her grandmother had made, a treasured possession that was now hers. Okay, hers. Wrapping it around herself, Maria felt a deep sense of comfort and connection to her family. Okay, guys, so let's go. Vanessa decided to spend the weekend at her grandmother's house. A Vanessa decidiu passar o final de semana na casa de sua avó, grandmother, avó. Spend the weekend, como eu havia dito. Passar um dia, spend the day, passar o dia, spend the weekend. Passar o final de semana. A place filled with fond memories of her childhood. Lugar repleto, cheio de memórias. Ok, fond. I'm fond of you. Eu estou orgulhoso de ti. Então, memórias orgulhosas? Fond memories. Então, são memórias que a gente olha para o passado e fala: meu Deus, como foi bom viver aquilo. Eu estou feliz por conta daquilo. Então, memórias felizes. Eu me sinto orgulhoso de ter passado por aquilo. Eu me sinto bem ao lembrar. Ok, memórias felizes de sua ou dela, né? Infância. Childhood, infância. As she walked through the garden, assim que ela, ou conforme ela andava pelo jardim, ela caminhava pelo jardim, she found herself reminiscing about the time she spent there. Ela pegou a si mesma, né? Por exemplo, eu me peguei pensando em tal coisa. Então, ela se pegou, não sei se em português a gente usa com ela, não estou lembrado. Então, ela pegou a si mesma, lembrando os tempos que ela passava lá na casa da avó, né? Reminiscing, lembrando também. The old swing set, still standing, brought a smile to her face. Então, o velho balanço. Ok. Swing set. Seria um conjunto de balanço, né? Set também é conjunto. Ou seja, é um lugar que tem mais de um balanço. Swing é um balanço. Swing set é um lugar que tem vários balanços, um do lado do outro. Still standing, ainda de pé. Ou seja, ainda estava lá. Still, ainda. Brought a smile to her face. Ok, trouxe um sorriso para o rosto dela. Ok, então ela sorriu. She remembered how her grandmother always encouraged her to be herself and follow her dreams. Ela lembrou-se como a mãe dela, desculpa, como a avó dela sempre encorajava ela a ser ela própria, ela mesma, e seguir ou correr atrás dos sonhos dela. In the cozy living room, ok, então na sala agradável, na sala confortável, cozy, she noticed an old quilt that her grandmother had made. Então, ela percebeu, ou ela viu, an old kilt. Ok, kilt, eu tô achando que é uma coisa, mas não é. Ok, kilt é colcha, né? Ok,
aqui, colcha. É, tipo essa colcha aqui, de retalhos. That her grandmother had made. Ok, ela percebeu, né, uma velha, ou ela viu uma velha colcha que a mãe dela, que a avó dela tinha feito. A treasured possession that was now hers. Uma possession, uma posse, um pertence, alguma coisa que pertence à pessoa, possession. Treasure, treasure é tesouro, então treasured é precioso, uma posse preciosa, uma coisa preciosa que agora era dela. Wrapping it around herself, ou seja, jogando ela, essa colcha, ao entorno de si mesma. Wrap é enrolar. Enrolar-se, enrolar essa colcha em si mesma. Maria felt a deep sense of comfort and connection to her family. A Maria sentiu um sentimento profundo de conforto e conexão com sua família, com a família dela. Ok, então, deep sense é um sentimento profundo. Ok, caso alguém tenha alguma pergunta, é só, vocês sabem, perguntar nos chats, tanto do YouTube quanto daqui. Alright, vamos adiante. Próximo texto. Ok, agora é sobre o John. John decided to take a day off to focus on himself. He packed his backpack with some snacks and a book, ready for a day of relaxation. As he walked through the park, he found a quiet spot under a tree where he could sit and read. The tranquility of the place allowed him to lose himself in his thoughts and the story in the book. Every now and then, he would remind himself how important it was to take breaks and care for his own well-being. Ok, a Tamiri está falando, I'm really happy because I understand our text. Ok, eu estou muito feliz porque eu entendo o texto inteiro. Muito bem, Tamires, é isso mesmo. A análise de texto é muito importante, é que a gente vai desvendando os significados. É isso que a gente está fazendo hoje. Então, John decided to take a day off to focus on himself. Ok, então nós já achamos aqui o himself. Eu estou indo mais rápido agora por conta do tempo. He packed his backpack with some snacks and a book, ready for a day of relaxation. As he walked through the park, he found a quiet spot under a tree where he could sit and read. The tranquility of the place allowed him to lose himself and in his thoughts, and the story in the book. Every now and then, he would remind himself again how important it was to take breaks and care for his own well-being. Ok, então o John decidiu tirar um dia de folga, day off, nós vimos essa palavra ontem. Ok, tirar um dia de férias para focar em si mesmo, nele mesmo. Então aqui agora é himself. He packed his backpack. Ele preparou a mochila. Backpack é isso aqui, tá aqui. Ok, he packed his backpack. Ele preparou sua mochila com alguns snacks, com alguns lanches.
e um livro. Ready for a day of relaxation. Preparado para um dia de relaxamento. As he walked through the park. Conforme ele andava pelo parque, he found a quiet spot. Ele encontrou um lugar quieto, silencioso, under a tree, debaixo de uma árvore, where he could sit and read, onde ele pôde sentar e ler. The tranquility of the place allowed him. A tranquilidade do lugar permitiu a ele, aqui, ele como objeto, né? Permitiu a ele perder a si mesmo. Lose é perder, né? Perder a si mesmo. Ou seja, entregar-se a seus pensamentos e a história do livro, a história que estava no livro. Every now and then, de vez em quando, he would remind himself how important. De vez em quando, ou uma vez e outra, ele lembrar-se-ia, olha a mesóclise, quem sabe português, gramática, sabe o que é mesóclise. É quando eu coloco no meio, né? Lembrar-se-ia. Ele lembraria a si mesmo how important, quão importante it was to take breaks and care for his own well-being. Quão importante era fazer pausas, take breaks. Então, fazer pausas, take breaks. E cuidar de seu próprio bem-estar. De novo, well-being. Ok, então, seu próprio, his own. Ok, nós começamos com 10 minutos de atraso. É verdade, Tamires, está em desuso. Depois do novo acordo ortográfico. Tá em desuso, mas vocês já viram que o Temer, que é o ex-presidente da República, ele direto usava a mesóclise. Ok, caiu em desuso. Algumas pessoas usam, inclusive eu direto estou usando mesóclise. Então eu sou antigo. Eu não me atualizei. Eu não sabia que tinha caído em desuso. Ok. Muito bem, vamos para o próximo. Está quase acabando. Nós começamos com 10 minutos de atraso, então nós vamos até 10:10. Ok, então aqui vamos para esse. The old house stood on the hill, looking as mysterious as ever. It had been abandoned for years, yet it retained an aura of grandeur. The front door creaked open on its own, revealing the dusty interior. The house seemed to tell its own story through the creaking floors and the whispers of the wind that blew through it. It had an eerie charm, as if it had a soul of its own. Walking through it, one could almost feel the house itself breathing, keeping its secrets hidden in the shadows. Ok, pessoal, podem ir me falando aí quais são os pronomes que estão aí, né? E também os possessivos, adjetivos possessivos. Ok, então the old house stood on the hill looking as mysterious as ever. It had been abandoned for years, yet it retained an aura of grandeur. The front door creaked open on its own, revealing the dusty interior. The house seemed to tell its own again. A story through the creaking floors and the whispers of the wind that blew through it. Okay, through it. It had an eerie charm, as if it had
a soul of its own. Walking through it, one could almost feel the house itself, ou itself. Demorou, mas chegou. Keeping its secrets hidden in the shadows. Ok, Wallace, boa reunião. Ok, então é isso. Vamos agora analisar o texto. The old house stood on the hill. Ok, então a casa antiga ficava na colina. Looking as mysterious as ever. Parecendo, aparentando tão misteriosa quanto sempre pareceu. Então, ela sempre pareceu misteriosa. It had been abandoned for years. Ela foi abandonada, ela tinha sido abandonada há anos. Yet retaining an aura of grandeur. Ainda assim, mantendo uma aura, uma aura, uma atmosfera de grandiosidade. The front door creaked open on its own. Então, a porta da frente rangia. Creaked é ranger, é aquele barulho de porta de filme de suspense, de casa mal assombrada. Ok. Revealing the dust interior, revelando o interior empoeirado, dusty, empoeirado. The house seemed to tell its own story. A casa parecia contar sua própria história por meio do seu chão rangente, que rangia também. O chão fazia barulho, as tábuas do chão. And the whispers of the wind. E o assoviar, né? Não sei, gente. Não sei nem português. Ok, então, e os assovios do vento that blew through it, que soprava através dela, que passava por ela, né? It had an eerie charm. Ela tinha um charme estranho. Eerie é estranho. As if it had a soul, como se ela tivesse uma alma própria. Ok? Como se ela tivesse viva, ela fosse uma ameaça, talvez, não sei, provocasse medo. Walking through it, one could almost feel the house itself breathing. Andando pela casa, alguém, ou podia-se, quase sentir a casa respirando. Veja que eu não traduzi o itself. A casa em si respirando. Ok, keeping its secrets. Mantendo seus segredos hidden, escondidos, in the shadows, nas sombras. Ok, então aqui é isso. Próximo textinho aqui. The camping trip was exactly what we needed to reconnect with nature and with ourselves. Já vamos começar a marcar aqui. We pitched our tent near the river, the sound of flowing water calming us instantly. Okay, us. As we sat around the campfire, we shared stories and laughter, feeling the bond between us grow stronger. This place was truly ours to explore and enjoy. Hiking through the forest the next day, we reminded ourselves to appreciate the beauty around us.
and cherish these moments. It was a perfect reminder of the simple joys that life offers. Ok, então a viagem de acampamento foi exatamente o que nós precisávamos para reconectar com a natureza e conosco mesmos, ou seja, ourselves, com nós mesmos. We pitched our tent, nós armamos nossa barraca, near the river, ao lado do rio, próximo ao rio. The sound of flowing water calming us instantly. O som da água fluindo, da água corrente, nos acalmou instantaneamente, na hora. As we sat around the campfire. Assim que nós sentamos ao entorno da fogueira, campfire é a fogueira de acampamento. Bonfire é a fogueira que a gente faz lá na festa junina. Ok, we shared stories and laughter. Nós compartilhamos histórias e risadas. Feeling the bond between us grow stronger. Sentindo a conexão, bond é conexão, laço, os laços entre nós ficar mais fortes. Grow stronger, ficar mais forte. Tem uma música assim, com esse título. This place was truly ours to explore and enjoy. Este lugar era verdadeiramente nosso para explorar e curtir. Hiking through the forest, caminhando pela floresta, the next day, no próximo dia, we reminded ourselves to appreciate the beauty around us and cherish these moments. Nós lembramos a nós mesmos de apreciar a beleza ao nosso entorno e curtir esses momentos. Cherish these moments. A gente já tinha visto esse cherish. Curtir estes momentos. It was a perfect reminder. Era um lembrete perfeito of the simple joys that life offers. Das felicidades simples, das alegrias simples que a vida, das pequenas alegrias que a vida nos oferece, que a vida oferece. Ok, vamos para o último textinho. Agora são as crianças. The children played in the garden, losing themselves, ou themselves agora, in their imaginative world. They had built a small fort using blankets and sticks, proudly calling it theirs. Theirs. Their laughter. Ok, Tamires, depois vai ficar gravado, né? Their laughter echoed as they chased each other around the yard. At one point, they sat down to enjoy the snacks they had brought. Talking excitedly about their next adventure. It was clear that the garden had become their kingdom. A place where they could be themselves and create memories that would last a lifetime. Ok, então vamos traduzir aqui. As crianças brincavam no jardim, entregando a si mesmas em seus mundos imaginários, imaginative world, mundos imaginários. They had built a small fort using blanketed sticks. Elas tinham construído uma fortaleza, uma pequena fortaleza, usando cobertores e
varetas, pedaços de pau, proudly calling it theirs, chamando essa fortaleza orgulhosamente de nossa fortaleza. Their laughter echoed, a risada delas ecoava as they chased each other around the yard, conforme elas corriam umas atrás das outras, each other. Chase é correr atrás, caçar também. Ok, chase, não, caçar é hunt, desculpa. Chase é correr atrás. Ok, corriam atrás umas das outras pelo jardim. At one point, em um determinado momento, they sat down to enjoy the snacks. Elas se sentaram para curtir os snacks, os lanches que elas trouxeram, que elas tinham trazido. Brought é o trazido. Talking excitedly about their next adventure. Conversando excitadamente não, né? Alegremente sobre sua nova aventura, a nova aventura deles ou delas, das crianças. It was clear that the garden had become their kingdom. Estava claro, ou tornou-se claro, não, estava claro que o jardim tinha se tornado, aqui sim é tornar-se, o reino, kingdom, o reino delas. A place where they could be themselves, um lugar onde elas poderiam ser elas próprias, ser elas mesmas. And create memories, e criar memórias que durariam a vida inteira. Ok, pessoal, terminamos aqui todos os nossos pronomes reflexivos. Vamos lembrar deles todos. A gente viu o myself, eu mesmo, a mim mesmo. Yourself, você, a si mesmo, você fez algo para si mesma. Ou também yourselves, que é o plural, vocês fizeram para vocês mesmos. Ok, aí depois nós vimos também o herself, ela para ela mesma. Depois nós vimos o himself, dele para si mesmo, ou seja, ele fez para si mesmo. Depois nós vimos o itself, quando é uma coisa que faz para ela mesma. Ok? O gato se feriu. The cat has hurt himself. Ele feriu-se a si mesmo. Ele pegou e deu um arranhão em si mesmo. Nós vimos ourselves, nós mesmos. Nós fizemos contra nós mesmos. E por último, agora nós vimos o themselves. Eles fizeram para si mesmos, contra eles próprios. Pronto. Ok, alguém tem alguma pergunta? Vou aqui abrir os microfones. Ok, pessoal do Google Meet, pode abrir os microfones para fazerem perguntas. No question? Ok, sem perguntas, então tá ótimo, muito bem. Façam as perguntas aqui, gente, porque não estou dando conta dos chats no privado. Cerca de 10 pessoas chegam em mim para fazer o curso por dia. Isso é o mínimo, 10 pessoas. Então, eu tenho que responder essas 10 pessoas e ainda responder os alunos que já estão participando do curso. Então, eu não dou conta de responder todo mundo. Então, às vezes, se vocês têm alguma dúvida, perguntem lá nos grupos, né? Ou também pode esperar eu responder, mas só que eu estou demorando cada vez mais a responder. Esse material, por exemplo, eu fiz hoje de manhã, de última hora, porque eu não estava tendo tempo para fazer. Ok, pessoal, muito bem.
Thank you very much. E até a semana que vem. Bye bye.